Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre dificuldade de aprendizagem no autismo, no TEA. Vamos falar sobre quais são as principais dificuldades de aprendizagem que crianças, adolescentes e adultos enfrentam no que eles classificam aqui no Japão de grau C, certo? Existem algumas classificações dentro do transtorno do espectro autista, né? Que falam sobre o grau de dificuldade, vamos dizer assim, tá? Entre o leve, o moderado e o severo. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre quais são as dificuldades de aprendizagem que é mais presente dentro desse nível, né? Que seria o nível 1, que seria o nível que as pessoas falam que é um nível mais leve do autismo, tá? Pessoal que tá chegando, sejam bem-vindos. Eu vou pedir para que vocês compartilhem essa live para que ela possa, assim, chegar no maior número de pessoas. Às vezes a gente não precisa dessa informação, mas tem um amigo, uma amiga, uma vizinha, um conhecido que precisa estar sabendo sobre essas questões, por que esses níveis de aprendizagem acontecem, por que é tão difícil ou por que é mais fácil, né, algum aprendizado, alguma forma de aprendizado dentro do autismo grau C, que é o que eles consideram aqui no Japão como a classificação leve do nível do autismo, ok? Então, pessoal que está chegando, enquanto a turma está curtindo, compartilhando, eu vou me apresentar. Eu sou Viviane, sou neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento infantil. Trabalho aqui no Japão, tem 5 anos, esse ano eu estou indo para o meu 5º ano, e realizo atendimento terapêutico a crianças, adolescentes e adultos com dificuldades de aprendizagem, né? Atrasos do neurodesenvolvimento, déficits e distúrbios neurológicos também. Então, as crianças, adolescentes e adultos que necessitam desse tipo de atendimento ou uma dificuldade pontual mesmo, né, para aprender, também realizo essas sessões de terapia, ok? E venho aqui no Portal Mie quinzenalmente, então de 15 em 15 dias eu estou aqui para conversar com vocês assuntos da neurociências, para trazer informações de como o nosso cérebro funciona, de como essas informações chegam pra gente através das nossas vias de aprendizado, né? E o que a gente pode fazer com essas informações que a gente tem. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem escrever durante a live que eu vou lendo. Conforme for possível, eu já respondo durante a live, se não, fica no inbox e eu dou o retorno para vocês depois que a gente terminar a live, ok? Sintam-se à vontade. Então, vamos lá. Deixa eu só dar uma compartilhada aqui na nossa live agora. Vamos lá. Deixa eu só mudar o perfil. Enquanto isso... Muito bem. Cadê? Aqui. Bom, para começar a falar um pouquinho, eu vou explicar quais são os níveis, a classificação, né, que a gente tem dentro do espectro autista. Então, a gente tem lá o nível 1, 2 e 3, tá? Essa fala através de nível, na verdade, ela foi modificada, né? Agora a gente utiliza os níveis, mas ela permanece com o mesmo significado do leve, moderado e severo, vamos dizer assim, e o grau aqui no caso C, B e A, né? No Japão existe essa classificação. O que diferencia os graus? Então, assim, são o nível de suporte que eu preciso ofertar para o desenvolvimento desse indivíduo, dessa pessoa. Então, para o nível 1, eu preciso de um suporte nível 1.
né? É um suporte número 1, que é um suporte onde eu consigo, através de sessões de terapia, do desenvolvimento, terapia comportamental, a terapia ABA, enfim, tem tantas outras também que podem ser aplicadas, né? De uma maneira, vamos dizer assim, um pouco mais leve, né? A pessoa consegue ter o seu desenvolvimento mais próximo ao comum, vamos dizer assim, tá? Então, dentro do nível 1, o meu suporte, ele não precisa ser tão intenso, ele não precisa ser tão forte, mas ele também precisa existir. Digo, né, que o nível 1, o grau C, ele é um dos mais difíceis da questão do diagnóstico, porque ele libera muito entre o espectro autista e a normalidade. Então, assim, é muito próximo, é uma linha muito tênue entre o autismo e, por exemplo, uma criança que tem só uma questão da timidez muito forte ou que tem uma introspecção, né, muito forte, e aí algumas coisas meio que se perdem no caminho, e o que leva algumas famílias a confundirem, né, e achar que não tem nada, que na criança não tem nada, que é só o jeitinho dela, né? É só uma criança mais reservada, é só uma criança que precisa de mais tempo para se desenvolver, é só uma criança que é mais inibida, e aí quando ela crescer vai passar, né? E aí a gente percebe que não passa. A criança faz ali os seus 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade e essa inibição não passa, ela permanece. Então é difícil da gente diagnosticar essas questões. Mas a gente levou no neurologista, num pediatra, e o psiquiatra consegue fazer essa avaliação de maneira mais adequada. E aí a gente chega, eles fazem o diagnóstico, fecham um diagnóstico, por exemplo, de autismo nível 1, né? O grau C que a gente fala aqui. E aí, quais são as dificuldades que essas crianças, dentro desse grau, né? Desse nível de autismo, quais são as situações mais difíceis para aprendizagem? Então, dentro desse momento que a criança tem, o que dificulta a aprendizagem dela? Dentro desse nível, que é um nível mais leve, mas que também demanda suporte, que também demanda atenção necessária, tá? Não é porque é o grau mais leve que a gente não precisa estar atento às necessidades específicas, porque sim, as crianças também têm essa necessidade específica dentro, sim, do grau mais levezinho, que alguém fala, mas nem parece, né? Às vezes ouvi relatos assim, de que não parece que tem, de que acha que não é nada, de que vai passar, principalmente porque dentro desse nível, as crianças são verbais. Então, as crianças falam, né? Elas têm um pouquinho de comprometimento no desenvolvimento dessa fala, tem, né? Mas existe uma fala fluida, né? As crianças conseguem, com os adolescentes, conseguem manter, vamos dizer assim, uma conversa, desde que ele entenda o processo do que está acontecendo naquele grupo, naquela conversa, ele consegue se manter ali, tá? Mas causa alguns prejuízos também na parte da comunicação. Então, a criança dentro do suporte 1, do nível 1, do grau C, ela sim tem a fala desenvolvida, ela consegue ter contato e conversar, conversar com os outros. Então, a fala dela é normal, vamos dizer assim, apesar de apresentar alguns momentos que às vezes a gente acha que é uma distração, então acha que a criança só está distraída, por isso que ela não responde adequadamente quando alguém está conversando, quando ela está numa roda de amigos. Então, às vezes passa desapercebido. O grau de suporte 1 é o grau que que exige muito mais atenção por parte dos terapeutas, por parte da família, por parte dos professores, porque justamente por ser uma linha muito tênue entre
o autismo e o dito normalidade, né, o neurotípico, que é o cérebro que funciona regularmente, é difícil da gente perceber, tá? Então a gente acha só que é uma criança que é um pouco mais distraída, é uma criança que de repente não gosta muito de conversar com os demais, mas ela tá ali e consegue ser produtiva, ela consegue ser funcional, né? O autismo de suporte 1 de grau C, as crianças são extremamente funcionais, então elas conseguem fazer as coisas, né? Ela sai das fraldas, ela se alimenta sozinha, ela lê, ela escreve, ela consegue manter um diálogo, né? Ela se veste sozinha. Então, assim, as atividades da vida diária, dentro do suporte 1 do grau C, eles conseguem ter tudo isso, eles conseguem fazer tudo isso, né? Agora, por um outro lado, a gente percebe algumas nuances, algumas coisinhas de diferente, que de repente a criança ou o adolescente não consegue fazer e às vezes a gente não sabe por quê. Como, por exemplo, a dificuldade de interação. Então, uma das dificuldades de aprendizagens dentro do nível 1, de suporte 1, que é o grau C, é a dificuldade de interação. As crianças autistas e os adolescentes, e o adulto, né? Dentro desse quadro, vamos dizer assim, dentro desse espectro, ela tem muita dificuldade de interagir com o próximo. Ah, mas ela fala, ela conversa, eu pergunto, ela responde, existe uma troca, mas existe uma certa dificuldade para ela iniciar, por exemplo, uma conversa, né? Dificilmente a gente vê numa roda uma criança dentro dessa situação iniciar uma conversa com alguém, né? Então ela precisa sempre de um estímulo externo, sempre precisa de alguém, de uma outra pessoa que comece a conversa, vamos dizer assim. E aí ela também tem uma grande dificuldade de manter-se naquilo, principalmente quando não tem o hiperfoco, quando não é algo de extremo interesse dela, né? Porque o autista nessa condição, nesse nível de suporte, eles possuem um hiperfoco muito forte, né? Muito forte nesse sentido de estar muito próximo daquilo que eles querem fazer. Oi, gente, sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite, Adriano, boa noite, seja bem-vindo. Tatiana Bepo, boa noite. Pessoal que tá chegando, sejam todos bem-vindos. Tiago Cassivage, oi, gente, tudo bem? Vamos lá, já começamos aqui a falar sobre as dificuldades de aprendizagem das crianças, né, dentro do autismo leve, que nos traz, assim, algumas questões da aprendizagem que passa batido durante a infância, que passa batido durante a adolescência, mas que para a pessoa que tem, né, que tá passando por esse processo, é tudo mais dificultoso. Então, até conseguir manter um contato, manter uma conversa, isso demanda um esforço cerebral enorme dessa pessoa, desse indivíduo, para se manter naquela situação, tá? A não ser que seja algo que o hiperfoco dela está ali sendo acionado, e aí realmente ela participa, ela interage, ela fica, ela faz, ela estuda muito bem, tá? Dentro dos graus do autismo existem a questão de ter ou não uma dificuldade intelectual, né? Antes falavam retardo mental, agora é dificuldade intelectual, então existe sim, de repente essa criança tem alguma outra comorbidade, então ela tem o TEA e vem como comorbidade TOD, ou o TDAH, ou alguma outra questão do neurodesenvolvimento, e isso dificulta, né? Isso aumenta essas dificuldades de aprendizagem, porque ela tem que dar conta aí de vários distúrbios e transtornos dentro do único cérebro, certo? Mas, voltando para a turma do suporte número 1, grau C, os pais começam a ficar mais atentos, vamos dizer assim, ou conseguem perceber melhor e ver que realmente tem alguma coisa ali de diferente quando as dificuldades de interação, que aí em todos os níveis de suporte do autismo ela existe, tá?
seja o 1, o 2, o 3, o leve, o moderado, o severo, o C, o B, o A, tá? A dificuldade de interação, ela está presente, ela é uma condição autística, ela está lá em todos os níveis, né? De classificação e de suporte. Então, a gente precisa ajudá-los a lidar com as dificuldades de interação, seja através de uma psicoterapia, para que essas crianças consigam lidar com essa situação da interação. Mas quando que isso aparece mais fortemente? Quando a criança começa a ir para a escola, tá? A gente consegue perceber, e os pais também conseguem perceber, que existe algum atraso do desenvolvimento aí. Existe alguma questão que não está certa, né? O sinalzinho lá que eu sempre falo, na hora que o sinalzinho toca, corre atrás, busca informação, tente saber o que está acontecendo, porque o sinalzinho não toca à toa, tá? Geralmente tem alguma coisa aí que precisa ser vista e precisa ser trabalhada. A gente sempre fala de estimulação precoce, é imprescindível. Quanto mais cedo a gente descobre, mais cedo a gente tem, mais tempo a gente tem para fazer as intervenções necessárias, para fazer as atividades, para fazer as terapias, para fazer a modulação de comportamento, enfim, para conseguir auxiliar no desenvolvimento dessa criança, tá? Então, com 2 ou 3 aninhos, quando a criança já começa, vai para creche, vai para escolinha, vai para o Rokuei, para o Yoichen, não importa. Quando ela está inserida no meio escolar, que a gente percebe ali que tem algo de diferente. Alguns pais começam a comparar as crianças, né? Vai deixar o piquitico na escola e olha lá e vê que tem alguma coisa de errada com o filho. Porque o amiguinho do lado fala, conversa, chama o outro, puxa a professora, faz as coisas, abre a porta, fecha a porta, tem toda uma questão de interação social muito maior que, de repente, o filho dela não tem, tá? E aí a gente já começa a ficar um pouquinho mais, opa, tem alguma coisa aí que tá diferente. Por quê? Eles começam a ter maior interação nessa fase, eles começam a fazer coisas mais complexas, então a obedecer comandos de ordens mais complexos, né? Com ordens com começo e meio e fim mais longo, e aí a gente vê que a criança tá ali com uma dificuldade às vezes de compreensão. Ela faz a metade daquilo que eu peço para fazer, porque ela não consegue ter o foco para ouvir todo o meu comando, né? E aí ela para. E aí, às vezes, ela se isola, ela prefere fazer uma atividade sozinha. São crianças que você vai buscar na escola ou que você passa e você vê que ela tá brincando sozinha. Que quando ela tá em grupo, né, num círculo de amigos, de crianças, ela está brincando com o dela, né? Ela tá fazendo a atividade dela, brincando com as coisas dela, mas ela, entre aspas, tá ali no grupo. Mas ela, se deixar, prefere brincar sozinha. Como fazer para perceber ou ajudar a perceberem? O Adriano tá perguntando. Bom, para perceber, os pais geralmente já tem lá um sinalzinho, né? Eu falo, se deu sinal vermelho, deu sinal de alerta, corre para buscar ajuda, tá? E a ajuda que eu digo é ajuda profissional, tá, gente? Não adianta chegar aí, gente, olha, aconteceu isso, o que vocês acham? Né? Achismo não nos leva a nada. Então, assim, eu não sei, vou perguntar para quem não sabe, vai ficar todo mundo não sabendo nada, né? Então, não adianta muito. E nem sempre a pessoa que tá ali, ela quer nos ajudar, né? Às vezes ela quer saber da história do teu filho, da tua criança, só a título de curiosidade, ou até para saber se, meu filho não é assim, que bom, ou seu filho tem, né, tem alguma questão, o povo, né, tem problema, não sei o quê. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá em dúvida? Vai no médico, vai pro pediatra, pergunta, questione, vai nas avaliações que tem do Rokenjo, enfim, e leva essa sua preocupação, tá? Para que as mães, para que as pessoas, os médicos tenham consciência daquela sua inquietude. Se não for nada, tá ótimo, lindo, você vai voltar e deu tudo certo. Fui, perguntei, fiquei na dúvida, falaram que tá tudo bem, que não tem nada, e se você realmente sente que não tem nada, que aquela resposta do médico foi o suficiente para acalmar o seu coração e que tudo aquilo que você estava vendo é imaginação, vamos dizer assim, então tá tudo certo.
Agora, se realmente não for, a gente precisa ter um olhar de auxílio, porque o autismo de nível de suporte 1, ele, como a gente falou no comecinho, ele é muito leve, ele passa muito desapercebido, mas é muito sofrido, né? É muito sofrido para a pessoa, é muito sofrido para a criança, porque ela tem comportamento e características de crianças que são desleixadas, de crianças que não prestam atenção, de crianças que só querem fazer as coisas que elas gostam, de crianças que não gostam de interagir com o outro. Então, assim, elas recebem um estigma na infância muito forte, né? Ela recebe rótulos, ela recebe o bullying, ela recebe uma discriminação muito forte, né? Justamente por acharem que é normal, ela fala, ela faz isso, ela, né, faz tudo, mas ela tem esse comportamento estranho, né? E isso pesa demais. Pesa tanto quanto as crianças do nível severo, né? Onde as comorbidades são maiores, onde as dificuldades de aprendizagem são visíveis. E a gente, infelizmente, tem essa mania, né? Ou essa cultura, não sei como o que é, na verdade, ou se elas se fundem, da gente só olhar para aquilo que se destaca demais, seja para o bom ou seja para o ruim, né? E o autismo de suporte 1, ele é muito tênue e às vezes ele passa batido mesmo. Mas existe sim uma necessidade de uma terapia, de um acompanhamento, de um reforço escolar, sim, principalmente pela questão de conteúdo, né? Existe de repente uma necessidade de uma fonoaudióloga, de uma fono. Mas ele fala, ela fala super bem. Às vezes dá uma, né? Esquece alguma coisa, não sabe que palavra usar. Gente, é exatamente isso. Tá? Não saber o que falar, não saber como se expressar, apesar de ser uma criança verbal, de ser um adolescente, um adulto verbal, essa incapacidade de expressar-se corretamente, né? Eles têm essa incapacidade de entender sinais, né, corporais, então assim, gestuais, eles não conseguem olhar para a cara de uma pessoa, por exemplo, e perceber uma atitude negativa, de reprovação. E aí, por exemplo, ele continua falando tal assunto, ou fazendo tal coisa, mesmo que todos que estão ao seu redor estejam olhando para ele com uma negativa, né? Com um olhar de repreensão. Eles não conseguem fazer essa leitura de corpo. E isso coloca eles em situações complicadas, tá? E aí as pessoas começam a perceber, falando, nossa, mas fulano, né, ele é diferente, fulano faz isso, a gente, todo mundo olhando pra ele, falando tipo que não pode fazer, e ele continuou falando, ou ele continuou fazendo. Por quê? Justamente por essa inflexibilidade mental também, né? Eles são muito inflexíveis, eles não conseguem ter essa mudança de pensamento dentro da situação que ele está vivendo. Então, assim, se ele acha que é errado, ele vai falar na cara de todo mundo que é errado, né? Não que isso seja ruim, né, na verdade. Mas, assim, eles não têm um filtro social, justamente porque eles têm essa dificuldade de interação. E se eu não tenho esse filtro social, eu saio por aí falando e fazendo, né, algumas coisas que, de repente, não são aceitáveis culturalmente. E aí sim é onde eles acabam ou sendo excluídos do grupo, né? Seja do grupo do trabalho, seja do grupo da escola, seja do grupo familiar. Por incrível que pareça, né? Do grupo familiar existe sim essa exclusão. E é onde essas crianças, esses adolescentes e até mesmo esses adultos começam a se tornar mais retraídos, né? Eles acabam ficando mais isolados, né? E todo mundo sabe que a questão do autismo, se a gente permitir, eles realmente ficam ali dentro do potinho deles. E se a gente não fizer todo um esforço para trazê-los de volta para o convívio social, a tendência é que eles se isolem, tá? Então a gente não pode permitir, ok?
Dentro do autismo de suporte 1, nem todos os sintomas característicos, quando a gente fala de distúrbio, né, no neurodesenvolvimento, que fala sobre o TDAH. Então a gente geralmente pega o livro e começa a estudar sobre o livro. Aí vê lá qual é o distúrbio, o que tem, pá, achei. Vou abrir o livro e vou ver a cartilha do livro. E lá ele vai estar falando que o transtorno do espectro autista é tarará, 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 tarará. Apresenta isso, faz isso, comportamento é assim, assim, assim. Pronto, a gente fala, nossa, tem, não tem, e agora? Mas no suporte 1, no grau C, ele é muito leve, né? Nem sempre a gente consegue distinguir e por isso que sim, ele demanda muito mais atenção do que todos os demais, não só pela questão do desenvolvimento, mas pela questão da negligência, tá, gente? A gente sabe que o severo, nós vamos falar sobre as dificuldades de aprendizagem no grau C, e no grau B e no grau A, tá? Então a gente também vai falar sobre as crianças com uma dificuldade moderada e a dificuldade severa, que é o não verbal, a dificuldade de comunicação, a autoagressividade, a seletividade alimentar, enfim, todas as dificuldades que esses graus de autismo apresentam. Mas no grau leve, que todo mundo acha que é tranquilinho e que é de boa e que às vezes a gente vê em vídeo, vê aí nos seriados de que, nossa, é super legal, o cara é um gênio, não sei o quê. A questão da inteligência, sim, ela existe, né? Essa inteligência do hiperfoco. Então, quando é um assunto lá, um Dr. Né, aquele seriado que tem, e aí a gente vê lá, o rapaz é um super médico, porém ele tem as suas inabilidades sociais, e aí o grupo de médicos de residentes acabam ajudando ele no que ele deve falar, se ele não pode rir, porque ele não pode fazer isso, porque ele não pode falar tal coisa, né? Algumas pessoas acabam sendo esse filtro que falta neles, e a pessoa acaba fazendo esse meio de campo social, vamos dizer assim. Então, por essa demanda, para que não ocorra essa exclusão, para que não ocorra esse bullying, para que não ocorra essa parte dele ir para o isolamento, que a gente precisa sim, e que eu sempre falo que o grau C, o grau leve, ele precisa de uma atenção também, tanto quanto as outras, tá? Justamente por eles terem o perigo de, por não saberem expressar as palavras, eles falam, são verbais, mas eles não sabem expressar. Então, o uso das palavras, às vezes, soa um pouco ingênuo, ou às vezes soa um pouco ignorante, porque eles falam e não tem muita noção, vamos dizer assim, daquilo, noção social, tá, gente? Que eles têm noção daquilo que eles estão falando, mas não tem muita noção social de que aquilo é aceitável ou não é aceitável. Então existe um risco, de repente, até de alguém achar ruim e bater, brigar, dentro da escola acontecer algum episódio com os pequenos, né, pela outra criança não entender o comportamento dele. Então isso também acontece, também é muito complicado. Então a gente precisa pegar essas dificuldades, então dificuldade de aprendizagem na interação com o professor, com a turma, essa inflexibilidade mental que as crianças têm nessa fase, né, que eles têm, esse desconforto para participar das atividades de grupo. Então são crianças que sim, se sentem extremamente mal quando é forçado a participar de uma atividade em grupo dentro da escola, e isso acontece muito, a gente sabe, né? É a hora da comida, é a hora de limpar o chão da sala, é a hora da contação de história, então é tudo muito no grupo aqui no Japão, né? E aí isso para eles tende a ser mais difícil, e aí contribui para essa dificuldade de aprendizagem, inclusive escolar, tá? Mudanças inesperadas, então mudança de rotina, quebra de paradigma, tudo isso para eles é muito difícil, né? E aí eles acabam não sabendo lidar com essas situações. Então, profissional da área, busque ajuda da psicologia para entender essa interação, por que é preciso ele entender e respeitar o espaço do próximo, o que é viver em sociedade, por que ele
a gente segue alguns padrões sociais, então isso é importante, né? A parte da fonoaudiologia, a fala, justamente para que essa fala contínua, esse pensamento construído aconteça. Então as sessões com a fono é extremamente importante também, né? Terapias da aprendizagem, porque eles também precisam, então a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia também auxilia as crianças dentro do espectro a se organizar mentalmente e pedagogicamente também, porque eles precisam levar essa vivência para o ambiente escolar, né? Vocês imaginem a dificuldade que é você ter uma dificuldade natural, né, que nasceu com você, de interagir, de interação com o outro, e você viver em sociedade, você viver grande parte da sua vida dentro de um ambiente escolar, aonde o eu e o outro e os outros se tornam presente o dia inteiro. Então, das 8 horas da manhã até as 3:30 da tarde eu estou dentro de um grupo, né? De repente eu preciso estar num momento de um Jido Clube, que eu também tenho que estar em grupo, ou então eu saio da escola e vou para um after school, que eu também tenho que estar em grupo. Então imagine a carga que essa criança recebe todos os dias, né? E não é fácil ela saber lidar com tudo isso. A Tatiana está perguntando, o Asperger que hoje está dentro do espectro autista seria o grau leve ou são diferentes? Na verdade, Tatiana, hoje eles juntaram tudo no mesmo guarda-chuva, tá? Teve uma mudança, né, o ano passado, do DSM-5, e eles fizeram algumas alterações. A maior dela, e acho que a mais assim, foi mais voltada para os adultos, que a gente consegue ter uma avaliação tardia, né? E, infelizmente, mas também ela acaba sendo através das crianças. Então, como os pais buscam auxílio, e aí acaba falando, nossa, mas na avaliação de anamnese, fala, mas eu sou assim, eu fazia isso, ou eu faço isso. E aí ele começa a perceber que, de repente, ele pode ser ali, pode estar ali dentro do autismo. E fala, nossa, né? Muito provavelmente ele estava no nível de suporte 1. O Asperger, por muito tempo, ele ficou afastado, sim, Tatiana. Ele ficou como... ele tava no pé ali, mas não tava, né? Justamente pelas habilidades, né? Eles contam, são poucas as inabilidades dentro do autismo de suporte 1 e dentro do Asperger. Hoje a gente considera tudo como a mesma coisa, tá? Claro que o que diferencia muito é quando a gente tem um nível intelectual baixo, né? Mas geralmente o nível 1 ou Asperger, ele não tem comprometimento da inteligência, o cognitivo é preservado, tá? Então a gente consegue aí, eles são alfabetizados, eles leem, eles escrevem em outras línguas também, tá? Não só na língua materna, eles conseguem ter essa habilidade, né? O inglês naturalmente aparece aí dentro do TEA. E sim, tem adolescentes que conseguem se expressar em inglês, conseguem se expressar na língua materna. Então a gente não tem tanta questão de dificuldade nesse sentido. O intelecto cognitivo dessa turma de suporte 1, tá? Do grau C, ele é preservado. Eu não tenho maiores problemas para questão do pensamento, do raciocínio. Então assim, quando eles resolvem ser bons em algo, eles são efetivamente melhores que os outros, isso é fato, tá? Por conta do hiperfoco. O hiperfoco vem e aí ele traz todo aquele saber que já é nato, né? Do nível 1, do suporte 1, e aí a questão vai. Só que também a importância da terapia e do profissional porque se a gente deixar, só vai fazer aquilo, só vai querer saber daquilo. E não é que isso seja ruim, mas a gente precisa abrir esse leque de aprendizado, de informações para as outras áreas também, né? Então, não dá pra gente deixar só, por mais inteligente que eles sejam, que eles possam ser, a gente não pode deixar que eles foquem somente em um item, em uma questão da vida, porque a gente precisa prepará-los para todas as outras áreas, né? E as crianças do grau C,
elas, apesar de terem essas dificuldades, né, de aprendizagem que eu pontuei para vocês logo no começo, eles conseguem uma vida funcional. Então, assim, estuda, namora, às vezes tem um probleminha de relacionamento aqui ou ali, mas de repente tá com uma pessoa que entende essa condição, que sabe que, né, que o namorado ou que a namorada é assim e que sabe levar a relação, vamos dizer assim. Então, se casa, tem filhos, trabalha, né, dentro daquilo que ela consegue fazer. Então, geralmente, o que os terapeutas indicam é que a gente pegue algo do interesse, né, desse adolescente, desse adulto, e ele foque naquilo e em relação ao trabalho, ele consiga desenvolver um trabalho bom, né, dentro do esperado, que a empresa pede e tal. Então, a gente sempre orienta para que, nesse caso, sim, ele use o seu hiperfoco para conseguir ter um trabalho na vida adulta que vai surtir um resultado positivo na vida dele, tá? Até porque todas as demais interações sociais vão ficar por conta e encargo dele também. Então, se ele já tá num trabalho difícil, né, e ele tem que lidar com todas as outras questões, né, todas essas falhas, essas dificuldades de aprendizagem, vai ser muito difícil ele conseguir conciliar todo esse processo, ok? Gente, então na próxima quinzena nós vamos falar sobre dificuldade de aprendizagem no grau B, tá? Que seria o suporte de nível 2, né? Ou as crianças, adolescentes e adultos que estão dentro do autismo moderado. Então, quais são as principais dificuldades de aprendizagem que a turma aí do grau B apresenta? O Adriano tá dizendo que tem filmes que mostram isso. O autismo é mundial e pouco entendido. Infelizmente, a gente tem muita gente no mundo, né? Aqui no Japão, principalmente, é um número de autistas, assim, considerável, né? É muito grande o número de crianças autistas aqui no Japão. Mas sim, é uma questão de saúde mental e é uma questão mundial. E infelizmente não muito comentado, não muito entendido, não muito aceito, né? Eu acho que rola uma negação muito grande por parte dos pais, rola um luto no momento do diagnóstico, rola uma batalha para desconstrução do filho ideal. Então é um processo que é doloroso, a gente sabe que é doloroso, mas também a gente deixar quieto e esconder não adianta muito, né? Então, quanto mais cedo a gente sabe, mais oportunidade de desenvolvimento real eu ofereço para essa criança, para esse adolescente, ok? Gente, então obrigado pela presença de vocês. Então, na próxima quinzena nós vamos continuar com a série sobre dificuldades de aprendizagem. A gente vai falar sobre os demais níveis de autismo. Vamos falar sobre as dificuldades de aprendizagem na síndrome de Down, na síndrome de Tourette, nas crianças com dislexia e por aí vai. Vamos falar um pouquinho de todas essas áreas do neurodesenvolvimento e o que fica mais difícil para eles aprenderem, ok? Procurar saber nunca é demais, é verdade. A gente tentar conhecer ou tentar pelo menos entender como é que funciona ou se realmente não funciona, e se não funcionar também tudo bem, né? Fica mais fácil da gente saber conviver e lidar com a situação atual, né? Principalmente quando envolve os pequenos, aí a gente realmente precisa estar atento, ok? Quero agradecer a presença de todos, agradecer ao Portal Me pelo espaço, pela oportunidade. Quem quiser qualquer tipo de informação, chegou, Mônica, chegou tarde, mas depois a Mônica tá falando, cheguei tarde hoje, foi. Depois você assiste a live que tem bastante informação bacana sobre dificuldades de aprendizagem no nível 1, no nível level, grau C, né, que a gente usa aqui no Japão, tá? Mas fiquem todos bem, tenham uma boa semana. Vocês me encontram nas minhas redes sociais, o Portal Me logo mais coloca aí, NeuroKids, vocês me encontram no Instagram e no Facebook, ok? Até a próxima quinzena, gente. Obrigada!